Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui estudamos por mais ou menos 15 minutos, diariamente, o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. E vejamos, eu estou gravando de 17 para 18, está completando aniversário o Livro dos Espíritos. Ele é de 57. Menos 3. Acho que são 167 anos, é isso? Deixa eu ver aqui. Fui fazer a conta. 167 anos. Exatamente. Então, está aniversariando hoje o Livro dos Espíritos. Muito bem. Excelente. Parabéns para nós. Parabéns a Allan Kardec, que fez esse grande trabalho. Parabéns aos espíritos superiores que estiveram à frente desse belo trabalho. E não vou dar os parabéns para Jesus, né? Para Jesus, nós vamos todos agradecer. Jesus, nós agradecemos. Porque tudo acontece porque Ele recebe esta carta branca de Deus para que cuide de nós aqui na Terra. E tudo, então, vai vindo na hora certa. Seja no âmbito geral, planetário, seja no âmbito pessoal, de cada um de nós. Sim, é verdade. Muito bem. Nós estamos, então, no livro segundo desta obra, que trata do mundo espiritual ou mundo dos espíritos. Nós vamos acabar esse livro segundo sabendo de cor isso. E são 11 capítulos. Nós estamos no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. E estamos no item que trata do poder oculto, talismãs, feiticeiros. E a questão de hoje é a questão, começando, não é? 554. E pergunta, então, a Allan Kardec, os espíritos superiores. Aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, não pode atrair um espírito justamente por essa confiança, visto que, neste caso, é o pensamento que age, não passando o talismã de um sinal que apenas o auxilia a concluir o pensamento. Desculpa, concluir não. Auxilia a conduzir o pensamento. E os espíritos respondem assim: é verdade. Mas a natureza do espírito atraído depende da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Alguém tem um talismã, está pedindo alguma coisa, está pedindo a paz no mundo, está pedindo para que uma pessoa doente fique boa com esse talismã. Sabemos, né? Então a gente tem que estar sempre tendo que ter muito cuidado com o que nós pedimos, né? Porque vamos atrair alguém, se for algo nobre. Vamos atrair alguém nobre para nossa pretensão nobre. Se for algo inferior, vamos atrair alguém inferior para nos ajudar. E aí nem podemos culpar o outro, né? Responsabilizar o outro, porque somos nós que estamos querendo. Quem procura acha, né? Então, os espíritos dizem a verdade, mas a natureza do espírito atraído depende da pureza, da intenção e da elevação dos sentimentos. Ora, é raro que aquele que seja bastante ingênuo, para acreditar na virtude de um talismã, não
tenha um objetivo mais material do que moral. É raro. Então, é comum o quê? Que o objetivo seja material e não moral. Em todo caso, essa crença denuncia uma pequenez e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação de espíritos imperfeitos e zombeteiros. Porque estamos com crendices. A nossa crendice pode ser explorada. Sabemos que os espíritos inferiores são oportunistas. Não é? Já diz o ditado que a ocasião faz o ladrão. Não é? Questão 105. Não, 100 não. Questão 555. Pergunta Allan Kardec. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Aqui devemos entender. Aquele pessoa é um feiticeiro. Resposta. Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, são dotadas de certas faculdades, como a força magnética ou a dupla vista. Como então fazem coisas que não compreendeis, julgai-as dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Naquele tempo, metade do século XIX, 57, logo depois, acho que já nessa década, se não nessa, na próxima, começaram as fotografias, não é? Serem, embora no início só as pessoas com muito dinheiro, não é? Mas as fotografias, as primeiras fotografias, podem ter sido tidas à conta de feitiço, e os fotógrafos à conta de feiticeiros. Fato é que certas tribos, quando viam uma foto, muitas vezes, não sempre, achavam que aquela foto tinha prendido a alma da pessoa que foi fotografada. Isso é um feitiço. Né? Digno de um feiticeiro. Então, os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Allan Kardec vai comentar dizendo o seguinte: o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma porção de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu uma infinidade de fábulas, em que os fatos são exagerados pela imaginação. O conhecimento esclarecido dessas duas ciências, espiritismo e magnetismo, que a bem dizer formam uma só, é o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas. Kardec tem um outro texto em que ele diz que espiritismo e magnetismo são ciências irmãs. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é? Então, espiritismo e magnetismo formam uma só. Depois, ele vai ser mais específico. E é muito interessante, Kardec vai escrevendo ao longo dos anos e vai tendo insights e ouvindo do que os espíritos vão trazendo, e ele reformula em algumas coisas que ele, em 1857, diz, e que depois ele vai melhorar a ideia. Ele não faz errata, ele nos diz, olha, arrisca aquilo lá e agora é isso. Porque eu acredito que ele espera que nós estudemos, não é? Então, sim, são duas ciências. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São ciências irmãs?
me vem mais esta ideia do que dizer que elas formam uma coisa só. Essas ciências, na verdade, é uma ciência só. Bom, em termos de ciência, poderíamos considerar a biologia, a química e a física uma ciência só. Termos mais amplos. Ok, assim não é? Faz sentido. Vamos uma só. É o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas. Sim, o espiritismo e o magnetismo. Porque, ao mostrar a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de uma crença ridícula. Certo? Então, essa eu rio porque eu tenho esse problema. Chinelo virado, sapato virado, tem que desvirar, porque senão alguém vai morrer. É tolo demais mesmo, não é? É verdade. Muito bem, questão 556. Algumas pessoas têm realmente o dom de curar pelo simples toque? A força magnética, respondem os espíritos superiores. Essa é a 556, pergunta de Allan Kardec. Algumas pessoas têm realmente o dom de curar pelo simples toque? Jesus curava. E se ele disse que tudo que ele fazia nós podemos fazer também. Então, e ele não estava nos enganando, por certo. Resposta dos espíritos superiores. A força magnética pode chegar até aí, curar com toque, quando secundada pela pureza de sentimentos e pelo desejo ardente de fazer o bem. É a vontade e pensamento manipulam os fluidos. Porque então os bons espíritos vêm em seu auxílio. Então, seremos secundados também pelos bons espíritos. Mas é claro que não vamos esquecer que existe aí a lei. Não podemos sobrepujar a vontade de Deus. Se Deus permitir que haja uma melhora, é uma coisa. Se ele disser não melhora, aí não adianta. Pode ter todos os fluidos vitais que não adianta. Mas é preciso desconfiar da maneira como as coisas são contadas por pessoas muito crédulas ou muito entusiasmadas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e mais naturais. Também se deve desconfiar dos relatos interesseiros, por parte de pessoas que exploram a credulidade em benefício próprio. Então, criam lá uma crendice e muitos até por vezes cobram por isto, não é? Olha, tem aqui este elixir, e no tempo de Kardec, então, cura tudo. Olha, eu vou lhe ensinar umas palavras mágicas fantásticas. Pode falar, resolver tudo. Então, existem nessas questões de cura, né, muito charlatanismo, ainda hoje, infelizmente. Muito bem. Nós hoje não vamos entrar em bênção e maldição, porque a 557 é grandinha, e é a última pergunta do nosso capítulo 9, ok? Mas amanhã continuamos, amanhã também é dia. É mais tarde, porque hoje eu estou gravando muito tarde mesmo. Então, hoje ainda no fim do dia tem outro, se Deus quiser. Isso, queridos amigos, amanhã estaremos juntos de novo com mais um projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Muita paz a todos.